Por mim tá ok, você pode começar aí. Pode começar? Então, beleza. Essa primeira questão aqui diz o seguinte: assinale abaixo quais os instrumentos de medição necessários para medir tensão e corrente, respectivamente. O que acontece? Quando você vai para um laboratório, ou então numa indústria, você tem um multímetro para isso. Que ele é um equipamento que ele tem o quê? A capacidade de medir diversas grandezas quando você o regula. Mas no caso aqui está falando de tensão e corrente. Pergunto a vocês: tensão, se não tiver multímetro, a gente mede com o quê? Hein? Tensão. Qual que é a unidade de tensão, pessoal? Voltímetro, né? Voltímetro, professor. Voltímetro. Voltímetro, muito bem, voltímetro. Então, por eliminação, você já cancela aqui a A e a B. Agora, corrente. Por Amperímetro. corrente. Isso, muito bem. Então, a certa seria a letra D. Aí tem gente que pergunta assim, professor, e o dinamômetro, ele mede o quê? Só por curiosidade. O dinamômetro, ele mede força, tá? Força. O galvanômetro, ele também pode medir o quê? Tensão, tá? E o watímetro? Ele mede potência, tá? Ele mede potência, ok? Então, a certa seria a letra D, ok? Quando vocês estiverem prontos, vamos para a segunda questão. Pode prosseguir, professor. Beleza. Seguinte, gente. Essa questão 2 aqui, eu tirei do ITA. Então, vamos lá. No circuito representado na figura, tem-se duas lâmpadas incandescentes idênticas, L1 e L2, e três fontes idênticas de mesma tensão V. Então, quando a chave é fechada, o que acontece? Apagam-se as lâmpadas? Errado. Por quê? Quando aqui a chave está aberta, mas quando a chave é fechada, vem uma corrente, ela vem neste nó aqui e vai se dividir em uma corrente para I2 e uma corrente para I1. Perceba, como não tem nenhum tipo de resistência entre as lâmpadas, o que acontece? A minha corrente I1 vai ter a mesma intensidade da corrente I2. Beleza? Se as duas correntes têm a mesma intensidade, vamos lá. O brilho da L1 aumenta e o da L2 permanece o mesmo? Falso. Por quê? Se as duas correntes são iguais, o brilho tem que ser o quê? O mesmo. E vamos para a segunda aqui. O brilho da L2 aumenta e o da L1 permanece o mesmo? Falso também. Por quê? As duas correntes têm a mesma intensidade, ok? Então, o brilho será o mesmo. O brilho das duas lâmpadas aumenta? Não, não aumenta. O brilho das duas lâmpadas permanece o mesmo? Verdadeiro. Então, a resposta certa para esse caso seria a letra E, tá ok?
Ela foi embora? É? Ué, tava aqui hoje à tarde. Ele tava aqui hoje à tarde. Ele tava aqui hoje à tarde. Será que passou mal? Eu não vi. Na Copa ele não tava, não. Ah, tá. Mas ela tá dando aula. Depois eu pergunto. Ela tá dando aula, depois eu pergunto. É. Na hora que vocês terminarem, pessoal, a gente passa pra próxima. Pode prosseguir, professor, por mim. Pode ir? Então, beleza. Diz assim, a terceira questão aqui. Para se determinar a eficiência e obediência à primeira lei de Ohm, um técnico formado pelo Senai conta apenas com os gráficos de 4 resistores analisados. Dentre esses 4 resistores, qual é o gráfico do resistor que obedece à primeira lei de Ohm? Seguinte, vamos aqui de novo. Deixa eu apagar aqui para me ter mais espaço. Beleza. Vamos lá. O que eu tenho? Eu sei que a primeira lei de Ohm ela é determinada da seguinte equação. V é igual a RI. E eu sei que aqui tem um aqui em cima, um aqui em cima, um aqui em cima. Então, isso aqui é uma função do primeiro grau. Beleza. Como é uma função do primeiro grau, o gráfico ele é uma reta. Beleza? Então é o seguinte. Professor, mas aí o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar que se eu passar desta forma, o meu I, em vez de multiplicar, ele divide, eu vou achar a minha resistência, correto? Beleza. Eu pergunto aqui para vocês, o meu V aqui, no caso, está positivo ou negativo? Positivo. Se o meu V está positivo, o meu gráfico ele é uma reta crescente. Ou seja, ele tem este comportamento aqui. Aqui V, aqui I. Mas, se o meu gráfico, mas se minha tensão fosse assim, opa, se fosse dessa forma, para achar minha resistência, o meu gráfico ele teria este comportamento. Espera aí. Tensão e aqui corrente. Em amperes, aqui tensão em volts. Ele teria esse comportamento. Seria o quê? Decrescente. Beleza. O que acontece? Se eu sei disso, que é uma função do primeiro grau, então eu posso determinar as minhas alternativas. Primeiro, vamos ler a primeira. É o gráfico A, pois mostra que o resistor tem variações na corrente que obedece à primeira lei de Ohm. Falso. Por quê? Este gráfico aqui, como vocês podem ver, ele não é uma reta. Este gráfico aqui, ele teria que ser pelo menos de uma função do terceiro grau. Por que o senhor sabe disso, professor? Pelo simples fato de que aqui um ponto de máximo, aqui tem um ponto de mínimo e aqui tem um começo. Então são 3 pontos, certo? Que vão determinar que esse gráfico não é do primeiro grau. Ele é pelo menos do terceiro. Vamos lá. A letra B é o gráfico D que corresponde à primeira lei de Ohm. Pois essa relação é uma função do primeiro grau e a tensão é diretamente proporcional à corrente. Verdadeiro. Perceba, o gráfico da minha letra C é uma reta. Então, o que acontece? Ele obedece à primeira lei de Ohm. É um gráfico cuja reta é crescente. A reta é crescente.
Beleza. Vamos mais adiante. Vamos ver aqui a letra C. É o gráfico da letra B, pois deve ser constante o funcionamento de um resistor que segue a primeira lei de Ohm. Falso. Por quê? Quando um gráfico é assim, que ele é constante, significa dizer que ele não obedece à lei de Ohm e também ele não obedece a um princípio muito fundamental, que nós chamamos de efeito Joule, que é o quê? É a dissipação de calor, certo? Através do resistor por meio da corrente. Quando ele tem este comportamento, o que acontece? Ele não obedece à primeira lei de Ohm. O gráfico, como ele é uma constante, ele tem o quê? Ele tem índice zero. Bom, vamos para a letra D. É o gráfico da letra C, pois essa variação na tensão corresponde à variação do campo magnético no resistor. Falso. Resistor trabalha com corrente elétrica, ok? O que trabalha com campo magnético é o indutor, certo? Não é o resistor. Então, neste caso aqui, é a letra B, tá bom? Quando vocês terminarem, vocês podem me falar que aí eu prossigo. Hein, professor? Pois não? Mas quando a gente for responder esse questionário aqui que você está falando agora, a questão da primeira lei de Ohm aqui do gráfico, quando Sim, você opta pela letra D, a letra B no caso, que corresponde à letra D, a correta aqui, quando eu joguei para revisar a resposta aqui, constou que deu errado, mesmo eu colocando esse gráfico da letra D aqui, mas você marcou foi a letra B? a letra B. É, então Pô, depois eu dou uma olhada lá, se tiver errado o gabarito, aí eu corrijo e dou o ponto dela para vocês, tá? tá, eu acredito que seja isso, porque eu vi lá, tipo, mas eu mantive o jeito que ficou, né? Que ele jogou para mim Sim. como estava errado daí. Aí eu vendo você fazer agora aí, Não, beleza. Mas aí, se tiver errado, pessoal, aí eu vou lá e eu conserto, tá? E depois eu dou uma olhada nisso aí, tá bom? Muito obrigado por ter me tá. falado. Ô, Aí eu professor, dou o ponto. Oi, pois não, pode falar? só me tinha uma dúvida aqui. Tem um vídeo que a gente assistiu, que você explicou uma aula, e nesse vídeo você explica sobre esses gráficos aí. E Sim, nesse vídeo você explica que o gráfico correto lá, não sei se muda alguma coisa, que eu não me lembro mais. É a mesma coisa. Só que na opção aqui é a opção C, tá vendo aí, ó? O sim. Aqui no gráfico caso ele, a em letra cima do B. zero ele sobe. Esse aqui que você fala? Ó, na opção C. Aqui. Não, a C é que ele inicia do zero, tá vendo? E ele vai subindo, tipo formato de um U, assim, ó. Aqui no caso. Você quer saber qual que é o gráfico desse aqui? Não, eu sei que a resposta aí é a B, certo? Sim. Tá, mas assim, no vídeo que você explicou pra gente, a opção era essa. Ele iniciava do ponto zero e ia subindo. Não, 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 não. Esse gráfico aqui, ele é uma curva, tá? Esse Uhum, aqui é uma parábola. Parábola. O uhum, gráfico de uma parábola é uma função do segundo grau, tá? Beleza? Como que é uhum, definida uma função do segundo grau? Ela é definida assim, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? uhum. Nesse gráfico aqui, diferentemente desse aqui, sempre, 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 pessoal, quando falar da primeira lei de Ohm, sempre lembre, é uma função do primeiro grau e o gráfico é uma reta, seja ela crescente, como eu mostrei, seja ela decrescente assim. Quando o gráfico começar aqui em zero e fizer grande parte desse caminho para depois subir, isso aqui é um gráfico de uma função do segundo grau. Isso aqui é uma parábola, tá bom? Beleza, ok. Beleza? Beleza. Beleza. A hora que vocês estiverem prontos, vocês podem me falar que eu prossigo, tá? Professor, pode prosseguir.
Seguir? Tá. Depois, pessoal, eu vou jogar esses slides lá na sala de vocês, tá? Beleza? Para depois, se vocês quiserem treinar, seguindo o acompanhamento do vídeo, pode ficar à vontade. Beleza, diz assim. Quarta questão. Um técnico formado no Senai é contratado para medir a potência de um circuito elétrico, conforme mostra a figura, agora aqui, ao invés de abaixo, ao lado. Sabe-se que a resistência utilizada para medir a máxima potência do circuito é 80 ohms. Se a tensão Vs for de 120, determine o valor da potência dissipada por esse circuito e analise qual o parecer que o técnico deve apresentar. Beleza. O que acontece? Eu tenho aqui 120 volts. Beleza. Tem aqui 120. O que acontece? O meu circuito, ele pode ser escrito desta forma aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Deixa eu melhorar aqui. Aqui 40 e aqui 120. Beleza. E aqui vai vir a minha corrente I. Então, pela primeira lei de Ohm, V é igual a RI. A minha tensão, 120. E aí que vem. Perceba, pessoal, o meu 40 e o meu 80, eles estão em série paralela. Série paralela. Série. Então, é só você pegar o quê? 80 mais 40, que vai dar 120. Então, minha corrente, se eu fizer aqui, 120 dividido por 120, minha corrente vai dar 1 ampere. Beleza. Então, minha corrente deu 1 ampere. Perceba, nesse caso aqui, você já pode ir olhando o quê? As alternativas. Olha só. Seja esperto nessa questão, nesses tipos de questões, pessoal. Por quê? Economiza muito tempo. Perceba, olha só. Foi uma questão praticamente de graça. Por quê? Se você analisar todas as questões aqui, todas as alternativas, a única que tem a opção com 1 ampere já é o quê? A letra A. Você já podia ter marcado aqui, ó. Mas eu vou terminar ela. Por quê? O que ele pede? Ele pede a potência dissipada no circuito. Eu sei que potência é determinado pela resistência I elevado ao quadrado. A resistência que ele falou, que vai dar a potência máxima, é de 80 o quê? Ohms. Então, vai ser o quê? 80 pela corrente que eu achei que é 1 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1. E a potência vai ser o quê? 80 vezes 1, 80 watts. Então, a resposta é o quê? É a letra A. Ok? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Todos entenderam? Sim, entendi. Beleza. Podem Sim, essa foi a copiar. mais fácil, professor. Isso. Essa aqui foi bem fácil mesmo. Foi só somar e dividir por 120 aí, daí dava 1 ampere. É, só isso. Tá? Então, o que acontece? Tem gente que fala assim, ah, professor, as outras questões passadas, eu errei. O que eu devo fazer? Quando você terminar isso aqui, eu apenas sugiro que você estude de novo, revise. E por quê? E faça sozinho. Por quê? Porque quando chegar no momento da prova, quando cair uma questão semelhante, você vai saber fazer. E digo isso para você com toda a propriedade do mundo. Não existe questão nova.
Existe questão hoje em dia modificada, tá? O porquê? O conceito é o mesmo, tá? E o jeito de fazer é o mesmo. Só muda alguns valores, ok? Quando vocês terminarem, vocês me falam. Hoje em dia, só o pessoal e competências também. Quando fala de competência social, habilidade propriedade por esse contexto. Por exemplo, você não tem atividade só você vai fazer uma brincadeira pesada, eu não tenho parceria. Pode ter que mais conforme no meio. Frederico, Frederico, ele está aqui com esse Frederico. Frederico. Não quer isso. Entrou lá, você vai. Você vai Então, beleza. Seguinte, diz aqui a quinta questão. Quais os valores das resistências equivalentes dos circuitos 1 e 2, respectivamente? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e passar para um outro slide que eu vou precisar de mais espaço para me mexer. Vou passar aqui. Colar, colar, colar. Beleza, tá aqui. Ótimo, vamos lá. Seguinte, ele pediu para mim calcular as resistências equivalentes. Veja só, eu vou começar por esse circuito aqui. Perceba, depois que passa nesse nó, a corrente que vai circular por aqui vai ser a mesma, certo? Então, o que acontece? 4, 5 e 3 têm a mesma o quê? Corrente. Se eles têm a mesma corrente, o que eu faço? Eu somo. Então, a resistência equivalente para este caso, primeiro, vai ser o quê? 4 mais 5 mais 3. Aqui dá 7 mais 5, 12 ohms. Então, meu circuito ele vai ficar desta forma. E 6, aqui 3, 4, 3, aqui 4, e vai ficar assim, ó. Doze. Beleza. Então, o que acontece? Eu tirei 4, 5 e 3 e substituí por um de 12. Aqui, esses dois estão em quê? Em paralelo. Então, vem novamente a resistência equivalente. 4 vezes 12, que é o quê? Paralelo. Produto pela soma. Dividido por 4 mais 12. Aqui vai dar 48.
e aqui 16. Então, essa resistência equivalente aqui, ela vai me dar o quê? 3 ohm. Beleza. Então, meu circuito, ele já vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui vai ser 3. Aqui vai ser 3. Aqui 6. Aqui 4. Aqui 3. Beleza. Esses dois aqui vão ter o quê? A mesma corrente circulando. Então, estão em série. Então, a resistência equivalente, neste caso, vai ser o quê? 3 mais 3, que vai dar 6. Então, meu circuito, ele vai ficar dessa forma. Por isso que eu sempre falo, pessoal, é sempre bom, todas as vezes que você jogar uma resistência equivalente, você desenhar os passos para fazer, né, para você ver o que você está fazendo. Aqui 6, aqui 4, aqui 3. Beleza. Pergunto a vocês, pessoal, esse 6 com esse 6 aqui, eles estão em série ou paralelo? Paralelo. Muito bem. Então fica o quê? Resistência equivalente. Produto pela soma. Aqui dá 36. Aqui vai dar 12. Vai dar 3, né? 3? É isso. 3 ohm. Beleza. 3 ohm. Então, no circuito vai ficar assim, ó. Então, aqui, 3. Aqui, 4. E aqui, 3. Como a corrente que circular aqui vai ser a mesma, eles estão em série. Então, finalmente, a resistência equivalente vai ser 4 mais 3 mais 3. 3 mais 3, 6. Com mais 4, 10 ohm. Tá? 10 ohm. Certo? Beleza, pessoal? Todo mundo está conseguindo captar aí a mensagem? Sim. Beleza. Se vocês estiverem prontos, vocês me falem que eu passo para o próximo.
Eu vou partir da minha, vocês não vão mentir para mim. Mas a parte vai mudar pelo menos. Querem ir no banheiro, porque o banheiro pode sair. Pessoas, vocês estão procurando você fazer atividade, mais de uma vez, mas tudo é baseado, né? Agora, o dia que eu peguei a criança, o que o pessoal faz? Muitas vezes você passa no Instagram de pessoas, e aí fala que está doente, ele posta as fotos, quer que a pessoa a festa. O que acontece? E eu olho para aquelas isso a gente tem que entender com mais cabeça. Não tem confiança, não tem futebol, por exemplo, que você gasta também. Por mim, pode continuar aí, professor. Pode? Beleza. Beleza. Olha só. É que nem eu falo. Quando você pega o primeiro exercício que você já faz, sempre fique esperto. Olha só. Eu tenho aqui os valores. Vejam. Eu tenho aqui os valores. Olha só. 14,4 já está fora. Você fez o primeiro, 12 também está fora. E o 15 também está fora. O que que sobra? Ou a letra C ou a letra E, correto? Se tivesse somente um, você já poderia marcar. Se o que, por exemplo, fosse 11 ou 12, você já marcava que era a letra C. Mas eu tenho que saber aqui o segundo. Beleza. Então, vamos fazer o segundo. Beleza. Eu vou fazer agora o meu segundo. Beleza. O que que eu tenho aqui? Eu tenho um circuito e perceba, eu tenho 6 e 3 em paralelo, tá? Então, vamos começar com eles. Fica assim, ó. Resistência equivalente vai ser igual a 6 vezes 3, dividido por 6 mais 3. É 18, dividido por 9. Então, minha resistência equivalente agora vai dar 2 ohms. Muito bem. Então, o que que acontece? Sempre que eu falo, sempre uma dica. Sempre construa o circuito que você está lidando. Então, o meu circuito ele vai ficar assim, ó. Aqui, 2, 2. E me deu 2. Aqui 5. Aqui 1. Aqui 2. 4. E aqui 8. Beleza. Percebam só aonde eu cheguei no meu circuito. Esse 2 com esse 2 aqui, eles estão em quê? Em série. Esse 1 com esse 5 aqui, ele também está em quê? Está em série. Então, o meu circuito ele vai ficar com esta formatação aqui, ó. Quando é em série, é só você somar. Então, aqui vai ficar de baixo, que é 8. Aqui vai ficar o 4. Aqui vai ficar o quê? 6. Aqui, 4. Beleza.
E aí, o que que acontece? Esses dois estão em quê? Paralelo. Então, vem resistência equivalente. Produto entre eles, 4 vezes 6, dividido pela soma, que é 4 mais 6. Aqui vai dar 24 dividido por 10. Então, a minha resistência equivalente aqui vai dar 2,4 ohm. Beleza. Então, achei esse valor. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou substituir nesse circuito. Aqui é 2,4. Aqui 4. E aqui 8. Veja, aqui está em quê? Série. O que eu faço? Só somo. Fica 4 mais 2,4 mais 8. 4 mais 8, 12. Com mais 2,4, 14,4 ohm. Então, a resistência equivalente aqui nesse circuito vai ser de 14,4 ohms. Beleza? Estou escrevendo do meu jeito, mas fala desse jeito. Então, quando a gente chama de comunicação eficaz, faz sentido. Na hora que vocês estiverem prontos, vocês me falem, viu? Professor, Pois não. tipo assim, por você ter começado primeiro pelo paralelo, tem algum circuito que possa dar errado, quando for Não, fazer novamente? não. O negócio é o seguinte: é sempre você analisar qual o melhor caminho para começar. Ah, Por entendi. exemplo, se você começar aqui com 1 e 5, dá para você fazer, porque você está vendo que eles estão em série, correto? Uhum. Mas não esqueça disso aqui, ó, tá? Se tiver essa oportunidade, faça o paralelo primeiro, porque aí depois, quando você termina o paralelo, você já tem um em série aqui, ó. Ok? Ficou dois em série, verdade mesmo. Isso, beleza? Aí depois fica os dois em série, correto? Sim. É que eu comecei primeiro por 1 em 5 daí. Mas deu certinho também, né? Deu o mesmo resultado. Beleza. No contexto profissional, as habilidades são aplicadas na organização. Cada setor de pessoas tem uma Na hora que vocês estiverem prontos, vocês me falem. essa habilidade de quando a gente vai exortar ou brigar com alguém, a gente pega mais negativo, a gente vai elogiar aquele senhor. Então, a habilidade que a gente tem que ter uma habilidade de negociação, mais pra frente, isso dá impacto na empresa, impacto positivo na questão de promover uma habilidade, ser mais preparado,
Pronto, pessoal. Pronto aí, pessoal? Pronto, pode prosseguir. Beleza. E aí, o que acontece? Você descobriu que aqui dava 10 e aqui 14,4. Então, a correta seria a letra C, tá? Beleza. Esse aqui é a mesma coisa, tá vendo? Eu repeti a mesma questão. Então, você já sabe que esse valor é 14,4 ohms, beleza? Então, vamos para a questão de número 7. Diz assim: descubra o valor de Ix e de Vx no circuito ao lado. Beleza. O que eu faço sempre aqui? Eu sempre começo pelo resistor, porque aí eu não erro. Então, o que eu tenho aqui? Eu sei que V é igual a RI, primeira lei de Ohm. Beleza. Então, eu vou utilizar aqui a lei das malhas para me determinar. Como que vai ser? Eu sei que vai ser 100I X. Ela vem, já que ele deu sentido, ela toca primeiro no menos 5, vem e toca no menos 7 e fecha a malha. Então, fica aqui 100x, 5 menos 5, menos 7, menos 12. Passa para o outro lado, fica 12. Então, minha corrente vai ser 12 dividido por 100, tá? Quanto que dá aqui? 0,12 amperes, correto? Todo mundo concorda? Todo mundo concorda aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Beleza. Olha só. Então, no caso aqui, eu já posso eliminar a B e a D. Vai ser ou a A ou a C. E como ele pede o valor de X? É aqui, ó, Vx e X. Então, fica como? Vx vai ser a minha resistência, que no caso é 100, vezes o valor da minha corrente X, que é 0,12. E aqui vai dar o quê? Vx é igual a 12 volts. Então, seria a minha letra C, tá? É porque eu não sabia, ué. É porque eu também não sabia.
Pode não concordar. Pronto, pessoal, podemos ir? Pode ser, professor. Beleza. Seguinte, questão de número 8. Diz assim: um circuito formado por uma serpentina de aquecimento é ligado numa fonte de tensão de 110 volts. Se a corrente que é consumida nesse processo é de 4 amperes, a serpentina terá resistência de... Ele quer que você utilize aqui a primeira lei de Ohm. Essa questão aqui, pessoal, é da Unicamp. Então, V é igual a RI. É só fazer o quê? As substituições. 110, resistência que você quer achar, dividido por 4. Tá? Então, minha resistência vai ser 110 dividido por 4. Quanto que dá aí, pessoal? Dá 25,6? É isso? É isso? 25,6? 10, 4, 2, 8... Eu dou 27,5, professor. Ah, 27,5? Então, beleza. 7,5. Ó, então, é a letra D. Ok? Anderson, aquela turma de eletrônica vai ficar com você? Aquela turma de eletrônica vai ficar com você? Porque o Igor tinha me oferecido. Eletrônica digital. Para me pegar o C de eletrônica digital.
Eu não sei se o Theo ia passar para mim ou para ele, ou para você, no caso, não sei. Dessa turma mais avançada de eletrônica. Já peguei. Mas o Igor queria que eu pegasse ela de novo. Pois é, ele queria que eu pegasse ela de novo. Eu acho que você vai ficar com ela. Ah, tá. Aham. Deixa pra lá. Podemos ir, pessoal? Mais à frente? Não sei se eu Sim. vou conseguir terminar tudo isso aqui, tá? Mas vamos lá. O valor de I0 no circuito abaixo será. Muito bem. O que eu tenho aqui? Eu tenho um circuito. Ele quer saber o valor desse I0 aqui. Então, eu tenho 30, 5, 40, tenho 30 volts de tensão, 5, 40, 25 e 15 de resistência. Beleza. Então, o que acontece? Eu posso utilizar aqui ou a lei das malhas ou a lei dos nós. Eu vou utilizar aqui a lei dos nós. Eu vou falar que aqui está chegando uma corrente I1 neste nó aqui. Vou chamar de A. Estou aterrando. Então, a diferença de potencial aqui é zero. Vai vir uma corrente para cá I2. E aqui o próprio zero. Então, o que eu sei? Pela lei dos nós. Pela lei dos nós. Beleza. Eu sei que o meu I1 vai ser igual a I2 mais I0. Muito bem. O que acontece? Eu vou adotar a ponta da seta como positivo e a rabeira dela como negativo. Aqui vai ser o meu ponto IA. Então, vai ser aqui em 1, VA menos 30, dividido por 5. O meu I2, ele toca primeiro no 0, menos VA, dividido por 40. E aqui o meu I0 ele vem primeiro no 0, menos VA, dividido por quê? 25 mais 15, porque esses dois resistores estão em série. Então, aqui vai dar 40 também. Beleza? O que acontece? Aqui eu vou reorganizar a minha equação. Fica VA menos 30, dividido por 5, menos VA dividido por 40, menos VA dividido por 40. Percebam, olha o que eu vou fazer. Como eu sei que o VA, como o meu 40 é o meu maior número, e ele é divisível por 5, que dá 8, 40 dividido por 5 dá 8, sempre observe isso. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda a minha equação por 40. Então, vai ficar aqui, ó, 40, que vai dar VA menos 30, dividido por 5, menos 40 VA dividido por 40, menos 40 VA dividido por 40. Mas, professor, por que o senhor fez isso? Você vai ver o porquê. Porque eu vou dividir aqui, ó, 40 dividido por 40, 1. 40 dividido por 40 dá 1. 40 dividido por 5 dá 8. Então, eu estou facilitando o quê? As minhas contas. Você
pode fazer isso, tá? E tanto é que eu recomendo. Faça sempre isso, sempre que você puder, ok? Se você percebe que um número é divisível por outro, multiplique ele pelo maior, que você vai encontrar o quê? O resultado com maior facilidade. Então, vamos lá. Multiplicação 8 vezes VA dá 8VA. Menos 8 vezes 30, 240. Aqui fica menos VA, menos VA. Então fica 8VA. Aqui dá menos VA com menos VA, menos 2VA. Passa para o outro lado, mais 2VA. E aqui 240 passa para o outro lado e fica positivo. Aqui fica 10VA por 240. Quando eu faço isso, essa tensão aqui vai dar 24 volts. Beleza? Beleza. Só que aí ele quer o quê? O I0. E eu sei que o meu I0, quando eu equacionei, é menos VA dividido por o quê? Por 40. Então, meu I vai ser o quê? Menos 24 dividido por 40. Tá? Dá quanto aí, pessoal, por favor? Zero vírgula seis. 0,6? 0,6 amperes. Aí fica a questão. Ah, professor, mas isso aqui não está nas opções. Ele não quer que você considere o sentido dela, porque o sentido real seria como? Seria esse aqui de roxo. Viria o I1 para cá, viria o I2 para cá, e o I0 faria o quê? Este sentido. Porque aqui deu negativo. Mas só que ele queria que você pegasse o quê? No ar. Ele queria que você fizesse uma mudança. É a mesma coisa, 0,6 é a mesma coisa de 600 miliamperes. Por quê? É a mesma coisa de você pegar 600 e mili é o quê? É a divisão por 1000. Quando você pega isso aqui, dá os seus o quê? 0,6 amperes. Então, qual que é a resposta certa? Seria a letra D, tá bom? Letra D. Letra D. Hein, professor? Sim, pois não. No caso aqui, você usou o I0 aqui, no caso o I2 como I0. Aonde? Essa que você usou nessa... Para você fazer o menos 24 dividido por 40 aqui, você É usou porque a corrente que passa no I2, no caso? É porque o quê? Você concorda comigo que 25 mais 15 é a mesma coisa que 40 aqui, ó? 25 mais 15 é 40? Sim, sim, entendi o porquê. É isso, entendeu? Aqui é o mesmo 40. Então, nesse caso aqui, I2 seria a mesma coisa que o I0, tá? Mas se tivesse outra corrente aqui, não daria errado? Não, não daria errado. Daria certo também, tá? Ah, tá. Beleza? É porque eu fiz o 25 no, no caso aqui, referente ao I3 aqui. Ah, tá. Não, não, não. Mas tá certo, tá? Aí daria esse valor mesmo. Tá Ah, ok? tá ok, tá ok. Beleza. Quando vocês É, é, terminarem, vocês me falam. Não, pode professor, falar. Sim, pois é, não. aqui embaixo, como você faz esse número divisível por ele mesmo aqui, que você acrescentou esse 40 aqui, eu não compreendi muito bem, não. Geralmente eu faço pelo MMC. Dá a mesma coisa também. Você pode usar, tá?
da mesma coisa. Beleza? Tá ok. Se você usar ou MMC, ou então essa técnica de multiplicar pelo número maior, tá? Se ele for divisível, aqui no caso 40, ele tem 40 aqui e ele tem 5 aqui. Quando você divide 40 por 5, dá 8. Então você pode multiplicar isso aqui tudo por 40. Mas se você quiser fazer pelo MMC, ele também sai da mesma forma, tá? Tá ok, então. Tá bom? É 28, permanente fazer. A importância da organização e disciplina no meio de trabalho. Tem que responder essas perguntinhas para ele, vai criar um Pessoal, eu creio que hoje não vai dar para a gente fazer tudo, né? Mas é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Porque eu tenho que devolver a mesa digitalizadora aqui, tá? Pessoal, encerra aqui às 10 horas, aí eu tenho que devolver mais cedo. Mas aí eu acho que dá para a gente fazer mais um exercício e aí a gente finaliza, tá bom? Ou mais dois, se eu pegar essa questão 10 aqui, tá? parte de hoje, eu tenho que estudar sobre o conceito de organização da sua é para vai mudar. O objetivo da nossa aula de hoje é deixar a parte esperada, que não é parece uma atividade, né? Então, o objetivo é aprender o conceito de organização. Ela não tem conteúdo de trabalho e analisar o gosto de falar porque eu não faço isso, mas eu gosto de falar que é importante. A gente já foi fazer a apresentação, o que acontece? Organização, Podemos prosseguir, pessoal? Bem, aqui, ó.
O nome da matéria. Organização. Então, pronto, agora deixa eu entender. Qual que é a relevância? Qual é a relevância importante? O que é importante de organização e de trabalho? Você tem, tá? Você fica doente. Você acha que o pessoal vai achar fácil? Né? Então, a organização é importante. Podemos fazer o último aqui, pessoal? Todos já terminaram aqui? Pode? Pode ser, professor. Beleza. O que acontece? Eu acho que eu vou fazer esse daqui, tá? Só que eu não vou utilizar o teorema de Thevenin aqui. Eu vou usar para mim achar essa corrente aqui, tá? Beleza. O que que diz? Eu tenho um circuito aqui, como vocês estão vendo, onde eu tenho 50 e 30 volts de tensão, 10, 12 e 40 de resistência. Beleza. Eu posso utilizar a lei das malhas ou eu posso utilizar a lei dos nós. No circuito passado, eu utilizei a lei dos nós. Eu vou usar aqui a lei das malhas. Eu vou falar que tem uma corrente I1 nesse caso, corrente I2 nesta malha aqui. Então, aqui eu tenho a malha 1, aqui eu tenho a malha 2. Beleza. E eu vou começar pela lei das malhas. Pela lei das malhas. E começa aqui pela malha 1. Vai ficar resistor de 10. 10 e 1. Mais 12 e 1. Menos e 2. Mais 30. Menos 50. Igual a 0. Então vai ficar 10 e 1. Mais 12 e 1. Menos 12 e 2. E aqui, 30 menos 50 menos 20. Vai para o outro lado, fica 20. Então, fica aqui 22 e 1 menos 12 e 2 igual a 20. E eu tenho aqui a minha primeira equação. Beleza, a minha primeira malha. Agora, eu vou para mim o quê? Para a minha outra malha. Aqui. Eu vou para minha segunda malha. Vou pegar aqui no 40. Vai ficar aqui 42. Ela vem e toca no menos 30 a corrente. Sobe no 12 e vai ficar o quê? E 2 menos e 1 igual a 0. Então fica 42 menos 30 mais 12 e 2 menos 12 e 1 igual a 0. Então fica 42 com mais 50, com mais 10 e 2 fica 52 e 2. Menos 12 e 1. E o menos 30 vai para o outro lado, fica 30 positivo. Mas como eu quero que o meu I1 fique positivo como essa equação, eu venho aqui e multiplico por menos 1. Então vai ficar 12 e 1 menos 52 e 2 igual a menos 30.
Beleza? E aqui eu vou montar o meu sistema de equações. Vai ficar 22 em 1 menos 12 e 2 igual a 20. E aqui 12 em 1 menos 52 e 2 é igual a menos 30. Beleza? Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu até aqui? Sim ou não? Professor, Pois não. esse um que você acrescentou aqui em cima, aqui, depois do 30 aqui, esse menos um, Eu é para. multipliquei tudo por negativo. Tá, mas isso aí é para transformar o menos Só- 12 e 1 em positivo? Isso, só isso. Mas, tipo assim, no final da conta, ele interfere no resultado se eu deixar negativo na frente? Não, não interfere, tá? Isso é só uma questão de organização mesmo que eu adoto, mas não interfere, tá bom? Ah, tá bom então. Beleza? Beleza. Pessoal, deixa eu parar aqui. Vocês lembram da questão de determinantes? Sim ou não? O que que acontece? Eu, eu acho que eu falei para vocês sobre a regra de Cramer, não falei? Sim. Falei, né? Então, eu vou usar para resolver esse circuito a regra de Cramer. Como que eu faço? Eu quero achar qualquer uma dessas correntes, mas eu tenho que usar o princípio de determinante. Pela regra de Cramer. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer agora o determinante do sistema total. E é como? É você pegar somente os números das variáveis. Então, aqui no caso vai ficar 22. Aqui, menos 12. Nunca esqueça do sinal. Menos 12. Aqui, 12. E aqui, menos 52. Sempre com os algarismos das variáveis. Tá? Então, quanto que fica aqui? Det de m vai ficar 22 vezes menos 52 dá 1.100 e... 1144. Ah, obrigado. Bom, acho que é, né? Isso aqui é no meu aqui que eu fiz. Eu acho que é isso mesmo. 22 vezes 52, eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo? Tenta de novo aí. É que eu tô sem celular e calculadora. Esse aqui que eu já tinha feito, né? Ah, tá, beleza. 1144. Beleza. E aí, E aqui, professor, sim. esse 30 aqui, que ele é menos 30 aqui, ele deveria se passar para o outro lado positivo? Você permaneceu menos 30 por quê aqui? Porque aqui, ó. Aqui ele tá Ele, negativo, certo? ele passou pro lado da vírgula positivo. Porque ele Positivo. Aí quando multiplica por menos 1, até ele também muda de sinal. Equação inteirinha, viu? Ah, entendi. Beleza? E aí fica menos, agora, a multiplicação de 12 vezes 12. Menos 12 vezes 12. Esse aqui dá 144, tá? Menos 144. 4. Então, det de m vai ficar menos 1.144, menos com menos mais, 144. Isso aqui dá menos 1.000, né? Beleza? Beleza, pessoal? Agora, eu vou achar qualquer uma das duas. Eu vou escolher I2, tá? Então, o que que eu faço pela regra de Cramer? Determinante de I2 vai ser o quê? No lugar que tiver I2 nessas duas equações, eu vou substituir pelos valores da igualdade. Então, vem aqui 22. E no lugar aqui de menos 12, eu coloco 20. Substituo aqui o 12. E no lugar de menos 52, eu coloco menos 30.
Aí fica 22 menos 30 dá 660, né? Menos 660. É isso? Deixa eu ver aqui. 0066. 06. 660, isso mesmo. Beleza. E aqui fica menos, agora, sempre, né? A diagonal secundária, 12 vezes 20, que dá 4.240. Essa aqui vai dar igual a menos, dá 10, 0, 10, 1, 8, 900. Beleza. Então, o meu I2 vai ser o quê? O determinante do valor pelo determinante do sistema. Aqui vai dar menos 900 dividido por menos 1.000. Isso aqui dá 0,9 amperes. Beleza. Já que eu achei esse valor, eu posso substituir num desses dois valores aqui em cima. Eu vou substituir na primeira. Para me achar em fica 22 e 1 menos 12 vezes 0,9 igual a 20. 12 vezes 0,9 dá quanto, pessoal? Por favor. 8, 9, deixa eu ver aqui. 10,8. 10,8, né? Isso. 22 e 1 igual a 20. Aqui dá menos, vai para lá mais 10,8. Então vai ser 22 e 1. Aqui vai dar 30,8. Então, meu I1 vai ser 30,8 dividido por 22. Dá quanto, pessoal? Por favor. Dá 0, não, dá 1,4. 1,4. Obrigado. Não, achei o valor. Ótimo. Aí tem gente que fala assim, mas ele quer o I. Sim. E o I vai ser o quê? É o valor da maior, que é o I1, menos o valor da menor, que é I2. Então, meu I vai ser o quê? 1,4 menos 0,9. Deixa que eu faça essa conta. Aqui dá 0,5 amperes. Ô, questão bonita, viu? Ah,